A história surpreendente de uma avó que escondeu um segredo familiar por 50 anos. Conceição, a vovó de 89 anos, sempre teve um brilho no olhar e um aroma de café fresco que invadia a casa toda, misturando-se ao cheiro de torta de maçã que assava no forno. As paredes de sua casa eram cobertas de fotos em preto e branco, sorrisos congelados no tempo. Seus netos a adoravam. Mas por trás daquele sorriso sereno, um segredo há muito enterrado pulsava como um coração escondido. A tragédia começara quando ela ainda era uma criança. Sua mãe morrera ao dar à luz, uma dor profunda. Sentia que cada aniversário trazia consigo a saudade daquela figura que nunca conhecera, um amor que nunca teve a chance de ser vivido. Opa! Na lembrança era um homem austero, sempre correndo atrás do sustento, mas que havia sido seu porto seguro até a morte da mulher amada. A vida mudou. Casou-se à força com um homem que mal conhecia, e o amor verdadeiro, esse ficou para trás, como uma flor murcha no campo. Nos dias que se seguiram, Conceição aprendeu a lutar. Acordava antes do sol e passava os dias cuidando da casa e dos filhos. Mas a força interior dela era uma chama que não se apagava. Com o tempo, ela ganhou na loteria. Comprou uma pequena fazenda. Sua libertação, seu sonho realizado. Os filhos cresceram rodeados de amor e esforço. Mas algo a inquietava. Um segredo enterrado nas entranhas da casa. Uma caixa repleta de cartas e relíquias de um passado que preferia esquecer. Certa manhã, enquanto a luz entrava pela janela da sala, os filhos de Conceição descobriram a caixa. O estalo da tampa ao abrir parecia ecoar por todos os cantos da casa. O cheiro de papel envelhecido perfumava o ar, como se o passado estivesse sussurrando segredos. "O que é isso, mãe?" A pergunta surgiu como um golpe e a curiosidade crescente tomou conta dos netos. As cartas continham detalhes do amor perdido de Conceição, segredos que ela jamais compartilhou, segredos que poderiam mudar tudo. O sorriso dele se desfez em expressões confusas. O que mais sabiam sobre a avó? Quem era a mulher por trás da concha acolhedora? Mas o clima familiar mudou quando um primo distante apareceu, procurando uma herança que, segundo ele, era seu direito. O nome do pai de Conceição surgiu nas conversas. Olhares se cruzaram, e o peso da verdade pulsava no ar. O coração da avó disparava ao pensar sobre o que poderia acontecer se revelasse seus segredos mais obscuros. O passado a cercava, sombras dançantes pelas paredes repletas de histórias. O que Conceição deveria fazer? Revelar tudo? Proteger os filhos daquele aspecto sombrio da vida? A dúvida pairou sobre ela, como uma névoa densa. Entre lembranças e escolhas, o que mais ela estaria disposta a revelar? A agonia do passado poderia iluminar ou ofuscar o presente. O aroma da torta ainda envolvia o espaço, mas agora havia um gosto de incerteza. Ninguém sabia o que estava por vir. A caixa de cartas tinha o poder de desvelar memórias e revelar verdades escondidas. O silêncio sobre o passado poderia ser o maior presente que ela poderia dar, ou a maior maldição. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Conceição olhou para a caixa com um misto de apreensão e nostalgia. As folhas amareladas pareciam sombras do passado, prontas para cobrar seu preço. Os netos, com os olhos brilhantes de curiosidade, rodeavam-na, mas a alegria logo deu lugar à tensão. O silêncio se instalou, pesado como uma tempestade prestes a se abater. Vocês realmente querem saber? A voz de Conceição tremia e um nó se formou em sua garganta. Lágrimas se formavam em seus olhos. Os netos assentiram. O primo distante, Rafael, interveio de forma abrupta. Como se os ecos do passado estivessem despertando. Vamos, avó! O que você escondeu por tanto tempo? É hora de revelar tudo! Ela respirou fundo, arriscando uma olhada na caixa. As cartas guardavam segredos dolorosos. Palavras escritas com amor e ressentimento. Mas uma delas, um envelope especial, parecia pulsar com energia própria. O nome dela, Conceição, estava escrito com uma caligrafia que ela conhecia muito bem. Um arrepio percorreu sua espino, misto de desespero e reconhecimento. Quando finalmente decidiu abrir a carta, uma rara luz da manhã invadiu o ambiente. As palavras, no entanto, trouxeram à tona um turbilhão de emoções. A você, meu amor perdido, começou a carta, revelando um romance proibido entre sua mãe e um homem que era um estranho em sua vida, mas que, na verdade, era alguém muito próximo. Antes que ela pudesse processar, um grito cortou o ar. Mãe, a voz de Júlia, sua neta mais nova, estremeceu. Todos se viraram para ela, e o que viram os deixou paralisados. A porta da sala se abrira de uma vez, e uma figura alta e imponente entrou. Era o próprio homem da carta, com cabelos grisalhos e olhos que refletiam uma mistura de dor e alegria. Desculpe a intrusão, Conceição, mas eu precisava vir, disse ele, sua voz profunda, ainda carregando um sotaque familiar. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O olhar de Conceição se fixou no rosto que havia reconhecido de uma velha fotografia. Era o pai que nunca conheceu, o homem que sua mãe amou fervorosamente antes de partir deste mundo. Júlia, aturdida, apontou para o homem. Quem é você? A voz dela tremia e a incredulidade encheu o ar. Conceição sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como você entrou aqui? Indagou, ainda em choque, sem saber se era mais o medo ou a raiva que a guiava. O homem deu um passo à frente e o olhar de Conceição se encheu de um misto de amor e dor. Eu sou Alípio, seu pai, anunciou, e ao pronunciar as palavras, parecia que tudo ao redor dela desmoronava. Memórias reprimidas começaram a surgir. Histórias sussurradas, promessas feitas em silêncio e a sombra de um amor que nunca pôde florescer. Os netos trocavam olhares de espanto, mal conseguindo entender a gravidade da situação. Como assim? Uma vida inteirinha se encadeando como um fio quebrado? O passado não estava apenas perto, ele estava ali, palpável, em forma de um homem que se apresentava como pai,
mas que era apenas um mistério em meio às lembranças da avó. A caixa de cartas não trazia apenas revelações sobre o amor perdido, mas agora um homem que desafiava tudo o que Conceição havia acreditado ser verdade sobre sua vida. Os segredos que estavam enterrados começavam a... Seria ele a fonte de suas dores ou a esperança de um futuro diferente? Você nunca teve coragem de me procurar, Conceição? Alípio vociferou, sua voz ecoando pela casa, agora cheia de traumas e possibilidades. O ar estava carregado de perguntas, um mar de incertezas que a avó teria que navegar rapidamente antes que a tempestade se tornasse um furacão. Ela encarava o homem que poderia ser a resposta para tantos mistérios e, ao mesmo tempo, a personificação de todos os seus medos. As paredes se tornaram testemunhas silenciosas daquela revelação devastadora. O aroma da torta desapareceu, substituído por um gosto acre de desconfiança. O que o passado ainda guardava. E, principalmente, ela teria coragem de encarar tudo isso? Conceição ficou paralisada diante do homem que acabara de entrar. Alípio. O nome se arrastava pela mente dela como um eco distante. Era impossível. Ele era o fantasma que perseguiu sua vida. Suas lembranças sussurradas, seu amor perdido. As palavras escorregavam da sua garganta, como se um nó tivesse se formado ali. Todos estavam em choque. Até mesmo Rafael, que havia interrompido aquele momento com tanta pressa. O ar estava pesado, como se o tempo tivesse parado para ouvir a revelação. Você não pode ser quem diz ser, Conceição balbuciou, a voz tremendo. A realidade cercava, mas ela se esforçava para encontrar a saída da armadilha emocional. Mas Alípio não se deu por vencido. O que você acha que eu vim fazer aqui? Só queria te ver. Depois de tanto tempo. As crianças estavam num turbilhão de reações. Júlia, com os olhos arregalados, ficou em silêncio, arregaçando as mangas para não mostrar a insegurança que a dominava. A tensão crescia. E se Alípio estivesse dizendo a verdade? Se tudo aquilo estivesse apenas começando? Mas antes que alguém pudesse prosseguir, um barulho estrondoso ecoou pela casa. O teto cedeu. As paredes estremeceram e um pedaço do forro desabou no chão, levantando uma nuvem de poeira. Os netos gritaram e correram para trás da avó, mas Conceição se manteve firme, os olhos fixos em Alípio. O que foi aquilo? Um sinal, talvez, de que o passado não estava pronto para ser esquecido. Ou um lembrete sombrio de que tudo aquilo que ela havia enterrado voltava à tona, como a poeira do forro que agora dançava nas correntes de ar. Em meio ao caos, algo brilhou. Ao longe, escondido dentro da caixa que estava aberta, uma pequena chave se destacou. Instintivamente, Conceição se agachou e pegou aquele objeto enferrujado. Aonde essa chave se encaixa? A pergunta saiu quase como uma súplica. Os olhos de Alípio se iluminaram. Você tem a chave? A chave da casa onde escondi meus segredos. A tensão estava palpável. A revelação de Alípio tornou tudo mais confuso. Que segredos? Conceição sentiu seu estômago revirar. Era como se um outro universo estivesse prestes a se abrir diante dela. Esses segredos poderiam muito bem mudar o que ela pensava sobre sua história, sua família, até mesmo sua própria existência. Os netos observavam, confusos, mas com a orelha colada nas palavras trocadas entre os adultos. E isso é apenas o começo. Alípio avançou,
a expressão carregada de uma emoção intensa. Conceição, você precisa entender. O que eu carrego comigo não é apenas dor, mas também uma verdade que pode libertá-la. Meio daqueles olhares, uma parte do passado voltou a incidir sobre o presente. O que você significava para mim não era um segredo, mas uma promessa, ele disse, com a voz embargada, quase como uma oração. Conceição enfrentou o homem que poderia ter sido seu pai. Então, o que você está dizendo é que minha vida inteira foi um erro? Que seus segredos estavam escondidos por causa disso? Foi então que uma voz ecoou do fundo da sala. Uma figura conhecida, ainda mais surpresa. Era Heloísa, irmã de Conceição, que se materializou do meio da multidão que assistia ao drama se desenrolar. Conceição, você não sabe a verdade completa! O olhar dela era insistente, determinado. E ali, sob o abalo do teto desabando e a tempestade que se armava no interior, um novo segredo começou a emergir. Uma revelação que ligava todos eles de uma forma que nem mesmo ela poderia imaginar. A sala estava agora impregnada, com um medo palpável e uma expectativa sufocante. O que mais estaria escondido nas sombras dessa família? O que mais seria revelado que transformaria tudo o que conheciam em pó? O futuro estava em jogo, e o passado não tinha intenção de ficar em silêncio. Conceição ficou paralisada diante do homem que acabara de entrar. Alípio! O nome ecoava em sua mente, como se todo o ar ao redor tivesse desaparecido. O coração acelerava. A respiração se tornava irregular. Essa revelação, essa figura que emergia do passado, abalava a estrutura da sua vida. Todos na sala a observavam, olhos arregalados em expectativa. Mas a avó só conseguiu focar naquele rosto familiar, esculpido em suas memórias de infância que ela tinha guardado em uma gaveta do coração. Você não pode ser quem diz ser, balbuciou, sua voz cortada pelo choque, cada palavra a custo de um esforço colossal. Por que agora? Por que aparecer assim? Alípio hesitou. Você merece saber a verdade, Conceição. O que aconteceu entre nós nunca foi esquecido, disse ele, a voz carregando a mesma dor que um dia havia emprestado à sua mãe. O peso do passado se intensificou e uma tensão pairava, como uma nuvem negra prestes a explodir em tempestade. Antes que alguém pudesse processar tudo, a irmã de Conceição, Heloísa, caminhou à frente, o olhar firme, cheio de determinação, mas ao mesmo tempo carregado de uma tristeza profunda. Conceição, escute! Preciso te contar algo que guarda relação com tudo isso. É hora de você saber sobre a sua verdadeira origem. As palavras dela cortaram o ar, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ótimo! Mais segredos. O que mais você vai revelar? O sarcasmo escapou dos lábios de Conceição, mas a necessidade de entender estava estampada em seu rosto. A verdade é, nossa mãe não morreu apenas ao dar à luz. Não foi um acidente, e sim um sacrifício. Heloísa soltou. Os olhos marejados e os netos estavam em estado de choque. Nós não somos apenas Conceição e Heloísa, mas também parte de uma linhagem que foi marcada por dor e perda. A sua mãe e eu sempre soubemos que nosso amor tinha um preço. Alípio interveio, seus olhos ardendo com uma mistura de dor e nostalgia. Fui obrigado a me afastar e nunca pude voltar. A revelação aumentava, e o que antes era uma casa de lembranças, agora se tornava um campo de batalha emocional. Você está dizendo que em algum momento nossa família poderia ter sido unida? A pergunta de Conceição soava quase como uma súplica,
mas a resposta era incrivelmente dura. Sim, mas havia mais. Sua avó... A revelação de Alípio ricocheteava como um tiro no ar e os netos estavam paralisados. Aguardada por quem? A voz de Rafael cortou o silêncio. Um misto de curiosidade e protesto. O que você quer dizer com guardião? O que você escondeu por anos? A tensão explodiu quando Heloísa, com uma expressão de desespero, gritou: o avô de vocês não era quem parecia ser. Ele tinha um passado sombrio. Nós éramos mais do que apenas uma família comum. Éramos alvo. E a cada geração os traumas se acumulavam. O terror dessa nova revelação fez todos recuarem. Mas o que implica isso para mim? Conceição questionou, lutando contra o nó na garganta. Mas, ao mesmo tempo, algo mudou dentro dela. O peso da história pressionava e sua mente explodia em pensamentos. O que mais havia enterrado em sua memória? O que mais ela não sabia? O que, afinal, poderia ser revelado naqueles papéis de cartas antigas que agora pareciam uma caixa de Pandora prestes a se abrir? Nesse momento, o teto cedeu de novo, como se a casa estivesse reagindo ao turbilhão de emoções e segredos. Um pedaço do forro despencou e, ao cair, algo brilhou entre os escombros. Alguém se aproximou e, com cuidado, retirou um colar de pérolas muito antigas, emaranhado em poeira e ruína. Isso pertenceu à sua avó, Alípio disse, seus olhos se iluminando ao ver o objeto. Era um símbolo de proteção, mas a verdadeira pergunta pairava no ar. Proteção contra o quê? O murmúrio cresceu na sala. Revelações que podiam transformar tudo em cenário de guerra. As expectativas subiam e agora não restava mais nada, além de um evidente abismo entre eles. O peso das verdades começava a colocar em questão tudo o que Conceição conhecia. Estariam eles prontos para encarar os fantasmas vindos à tona? O colar, esse símbolo imortal, poderia conter respostas que poderiam curar ou causar mais divisões. O que mais ainda poderia surgir? Conflitos familiares que tudo podem transformar em poeira, ou uma nova chance de união após décadas de dor. Tudo estava prestes a se desenrolar. Conceição segurou o colar de pérolas com mãos trêmulas, os olhos fixos na peça que parecia pulsar com histórias não contadas. A atmosfera na sala se tornava cada vez mais eletrizante. As revelações de Alípio e Heloísa ainda pairavam no ar como uma nuvem densa, segredos sobre amor, dor, uma linhagem marcada por um passado nebuloso. Os netos a observavam boquiabertos enquanto um silêncio pesado envolveu o ambiente. Mas foi nesse momento que o chão sob eles começou a tremer levemente, como se a casa estivesse viva, reagindo a toda a tensão acumulada. O coração de Conceição disparou enquanto ela olhava para a porta. Algo estava prestes a acontecer. Então, um estrondo ecoou ao fundo e todos se viraram para a origem do som. Foi quando a porta da cozinha se abriu abruptamente, revelando uma figura familiar que ninguém esperava ver. Era Pedro, o filho mais velho de Conceição, que havia desaparecido há anos sem explicar o motivo de sua partida. Os rostos presentes se alargaram, transbordando uma mistura de confusão e espanto. "Mãe!" gritou Pedro, a voz embargada. "Eu voltei. Precisamos conversar." O impacto da presença dele fez com que o clima na sala mudasse completamente.
Conceição sentiu o estômago revirar enquanto lembranças dolorosas a invadiam. Pedro, o que você está fazendo aqui? Por que não me procurou antes? A tristeza se misturou à raiva. Eu não podia! Eu não tinha escolha. Ele olhou para Alípio, depois para Heloísa. Seu olhar repleto de culpa. Vocês não sabem, mas eu sou parte de algo maior. Eu ouvi as conversas, os segredos. Todos nós estamos conectados de maneira que nunca imaginamos. Os netos trocavam olhares nervosos e a sala se encheu de murmúrios. O que você está dizendo, Pedro? Perguntou Júlia, a neta mais nova, com os olhos arregalados de expectativa. Que segredos você conhece? Antes que ele pudesse responder, Conceição tomou a dianteira. Pedro, você sumiu por anos e agora aparece do nada? O que você quer com tudo isso? A frustração a consumia. O passado pairava sobre eles como um espírito inquieto. É seu avô. Ele não é quem você pensa, Pedro disparou, e o impacto de suas palavras reverberou contra as paredes da casa. Eu descobri que ele tinha envolvimentos em coisas profundas, segredos obscuros que poderiam arruinar nossa família. E pior, eu sou o único que sobreviveu a uma situação que colocaria tudo em risco. Ele não queria que você soubesse a verdade. O peso da confissão fez o coração de Conceição parar por um instante. Como assim? Ela mal conseguia articular as palavras. A alegria de encontrar Pedro misturava-se com a angustiante possibilidade de que aquilo tudo poderia ser um pesadelo. Ele estava envolvido em um crime que poderia manchar nosso nome. Eu vi coisas que não devia, e por medo eu fugi, Pedro confessou, seus olhos cheios de desespero. Mas agora, tantos anos depois, eu sinto que posso enfrentar isso. Precisamos encarar o passado juntos antes que seja tarde demais. Nesse instante, a caixa de cartas, ainda aberta entre eles, parecia ter ganhado vida. Os segredos dela agora ameaçando desmoronar as poucas certezas que ainda restavam. O choque na sala se intensificava. Todos estavam envolvidos na teia complicada de mentiras que reluziam sob a superfície da família. Os olhos de Alípio se estreitaram, agora voltados para Pedro. Você realmente acha que sabe tudo? Nós não estamos no fim, mas apenas começando a entender. O que você enfrenta é apenas uma fração do que a sua mãe e sua avó presenciaram. O súbito giro dos acontecimentos fez com que Conceição sentisse a cabeça girar. O que mais havia sido escondido? O que mais ela desconhecia sobre sua própria vida? Sobre o avô? Sobre seu filho? E enquanto a tensão crescendo se tornava quase palpável, um novo estrondo cortou o ar. Agora mais forte, como se o próprio chão estivesse exigindo atenção. Algo se partiu na casa antiga, e no fundo, um rugido de desespero, uma ameaça iminente. Conceição se virou bruscamente. O que está acontecendo? O passado não quer ser enterrado, murmurou Alípio, seu olhar fixo no chão que rangia sob os pés. Ele está tentando emerger. E não sei se estaremos preparados para enfrentar isso juntos. Ela sentiu o frio na espinha. O que mais poderia surgir daquele porão de segredos? A única certeza era que a tempestade estava apenas começando, e a verdade que pensavam conhecer poderia, a qualquer momento, desmoronar seus mundos inteiros. Conceição segurou o colar de pérolas com mãos trêmulas, o brilho apagado pelo tempo e pelo pó. O medo pulsava na sala, como um cordão invisível que unia todos ali. A figura familiar que havia entrado, Alípio, e o inesperado retorno de Pedro deixava a atmosfera carregada, quase elétrica, e enquanto a tensão crescia,
um novo barulho inesperado ecoou da cozinha. Um som abafado que não deveria estar ali. Que barulho foi esse? Perguntou Rafael, com os olhos fixos na porta da cozinha, agora entreaberta. O coração de Conceição disparou. Uma sensação estranha invade seu corpo, como se tudo estivesse se movendo lentamente. O ar ficou pesado e o silêncio se tornou quase insuportável. Então, antes que alguém pudesse se mover ou falar, um objeto caiu do fundo da cozinha. Com um pequeno estrondo, uma caixa de papel amarelada rolou em direção à sala. Apesar do caos, todos se voltaram para aquela caixa, agora parada bem no meio do chão. O cheiro de madeira envelhecida e algo doce misturava-se ao ar. Não pode ser, murmurou Heloísa, enquanto caminhava em direção à caixa, com olhos arregalados. A curiosidade triunfou sobre o medo. O que será que está dentro? Com uma hesitação, Conceição se agachou e, com dedos trêmulos, abriu a caixa que se revelava como um diário antigo, coberto de poeira e cercado pelas sombras do passado. Ao abri-lo, papéis amarelados desalinhados caíram do caderno, espalhando-se pelo chão. Havia cartas, fotos e recortes, histórias que clamavam para serem lidas. Precisamos ver isso. A voz de Pedro era um misto de ansiedade e determinação. Ele se agachou ao lado de Conceição e pegou uma carta. Mas antes que pudesse ler, Alípio a interrompeu com um olhar feroz. Não, isso não deve ser aberto. Você não compreende a gravidade. Mas a insistência só aumentou a curiosidade. Por que não? O que tem nesse diário? A voz de Conceição era uma mistura de desespero e raiva. O silêncio ficou mais denso. Ela queria entender. Nesse momento, uma imagem se destacou entre as páginas. Uma fotografia em preto e branco de uma jovem mulher e um homem, sorrindo como se o mundo fosse deles. O homem tinha um olhar familiar. E a jovem... era sua mãe. O coração de Conceição disparou e o mundo around parecia desmoronar. Então, como um relâmpago, um novo ruído irrompeu da casa. Um dos quadros na parede começou a oscilar e um brado de dor ecoou. Era o avô deles? O homem da foto? Mãe, o que isso significa? Júlia chorou e o terror despontou nas expressões. E foi nesse momento que tudo mudou. Ao buscar uma resposta, Conceição viu uma folha caída no chão. Quando se abaixou para pegá-la, a verdade irrompeu como um choque elétrico. Uma carta com o mesmo tom de caligrafia que reconheceu imediatamente. Era uma carta da avó, escrita para alguém chamado Eduardo, datada de muitos anos atrás. Eduardo? Quem é ele? O que isso significa para nós? A confusão tomou conta e uma sensação de pânico começou a se espalhar. Alípio, pálido, olhava para a carta e a tensão entre ele e os outros se intensificou. Eduardo era meu irmão? O impacto das palavras fez o ar vibrar. Todos se entreolharam, o tempo parara. Espera, você está dizendo que sua mãe, que minha mãe... A respiração de Conceição virou um sopro desatado. Poderia ser verdade. E enquanto todos tentavam processar a revelação, algo mais apareceu. Um pequeno bilhete cortado, em papel amarelado, escorregou de entre as páginas. A mensagem estava simples, mas cheia de impacto. A verdade sobre o passado pode ser devastadora. Abra os olhos antes que seja tarde. A luz do amanhã pode não ser como você imagina.
O que isso significava? Aquelas palavras pesadas pairavam como uma sombra, enquanto o novo segredo se cristalizava, desafiando a lógica da vida deles. Agora, eles não apenas precisavam lidar com o que descobriram, mas também o que isso poderia significar para a família. A temporada de incertezas começava a dar lugar a uma tempestade ainda maior. Tremia sob peso de segredos, e o passado não tinha a intenção de permanecer esquecido. O que mais estaria escondido? E, principalmente, o que mais estavam prestes a descobrir agora que o jogo se intensificava? O futuro estava mergulhado em mistérios, e cada um ali sentia que a revelação estava prestes a se desdobrar completamente. Conceição segurou o colar de pérolas com mãos trêmulas, o brilho apagado pelo tempo e pelo pó. O medo pulsava na sala, como um cordão invisível que unia todos ali. A figura familiar que havia entrado, Alípio, e o inesperado retorno de Pedro deixaram a atmosfera carregada, quase elétrica. E enquanto a tensão crescia, um novo barulho inesperado ecoou da cozinha. Um som abafado que não deveria estar ali. Que barulho foi esse? Perguntou Rafael, com os olhos fixos na porta da cozinha, agora entreaberta. O coração de Conceição disparou. Uma sensação estranha invadiu seu corpo, como se tudo estivesse se movendo lentamente. O ar ficou pesado, e o silêncio se tornou quase insuportável. Então, antes que alguém pudesse se mover ou falar, um objeto caiu do fundo da cozinha. Com um pequeno estrondo, uma caixa de papel amarelada rolou em direção à sala. Todos se voltaram para aquela caixa, agora parada bem no meio do chão. O cheiro de madeira envelhecida e algo doce misturava-se ao ar. "Não pode ser!" murmurou Heloísa, enquanto caminhava em direção à caixa com os olhos arregalados. A curiosidade triunfou sobre o medo. O que será que está dentro? Com hesitação, Conceição se agachou e, com dedos trêmulos, abriu a caixa que se revelava como um diário antigo, coberto de poeira e cercado pelas sombras do passado. Ao abri-lo, papéis amarelados desalinhados caíram do caderno, espalhando-se pelo chão. Havia cartas, fotos e recortes, histórias que clamavam para serem lidas. "Precisamos ver isso." A voz de Pedro era um misto de ansiedade e determinação. Ele se agachou ao lado de Conceição e pegou uma carta. Mas antes que pudesse ler, Alípio a interrompeu com um olhar feroz. Não, isso não deve ser aberto. Você não compreende a gravidade." A insistência só aumentou a curiosidade. "Por que não? O que tem nesse diário?" A voz de Conceição era uma mistura de desespero e raiva. O silêncio ficou mais denso. Ela queria entender. Nesse momento, uma imagem se destacou entre as páginas. Uma fotografia em preto e branco de uma jovem mulher e um homem sorrindo como se o mundo fosse deles. O homem tinha um olhar familiar e a jovem era sua mãe. O coração de Conceição disparou e o mundo ao redor parecia desmoronar. Então, como um relâmpago, um novo ruído irrompeu da casa. Um dos quadros na parede começou a oscilar e um brado de dor ecoou. "Mãe, o que isso significa?" Júlia chorou e o terror despontou nas expressões. E foi nesse momento que tudo mudou. Ao buscar uma resposta, Conceição viu uma folha caída no chão. Quando se abaixou para pegá-la,
A verdade irrompeu como um choque elétrico. Uma carta com o mesmo tom de caligrafia que reconheceu imediatamente. Era uma carta da avó, escrita para alguém chamado Eduardo, datada de muitos anos atrás. Eduardo? Quem é ele? O que isso significa para nós? A confusão tomou conta e uma sensação de pânico começou a se espalhar. Alípio, pálido, olhava para a carta, e a tensão entre ele e os outros se intensificou. Eduardo era meu irmão. O impacto das palavras fez o ar vibrar. Todos se entreolharam. O tempo parara. Espera, você está dizendo que sua mãe? Que minha mãe? A respiração de Conceição virou um sopro desatado. Poderia ser verdade? Ele foi importante na vida dela, Conceição. Havia um amor forte, mas foi tragicamente interrompido. Eles se amavam, mas havia um segredo que os separou. Uma escolha que mudou tudo. Alípio continuou, a voz firme, mas a emoção derrubando a dureza. E a decisão de preservar isso levou a uma cadeia de acontecimentos que vocês nunca imaginaram. Antes que Conceição pudesse processar a revelação, uma olhada fugidia de Pedro disparou um sinal de alerta. Esperem! Esse diário pode conter algo mais, algo que poderia mudar tudo. Eu ouvi histórias sobre um testamento, algo que foi deixado para trás. A sala inteira ficou em choque. Um testamento não apenas como um legado, mas como a chave para entender o que havia acontecido. E se esse testamento contiver segredos que mudem de vez o que sabemos sobre nós mesmos? A pergunta de Heloísa pairou no ar. Todos se voltaram para Conceição. A expectativa palpável. E enquanto Conceição processava tudo isso, a casa parecia tremer novamente, como se sofresse com o peso das revelações. Uma sensação de urgência a empurrou a agir. Ela se levantou rapidamente e começou a pegar as páginas do diário, sentindo a pressão da história que se desdobrava diante dela. Mas antes que pudesse realmente entender o que estava enfrentando, uma voz ecoou, vinda de um canto obscuro da sala. Vocês não deveriam ter voltado. A verdade pode ser mais dolorosa do que imaginam. Um velho familiar entrou, o olhar sombrio e a expressão cheia de segredos. Vovô? O grito quase saiu involuntariamente, e aquela figura imponente parecia mais uma sombra do que um homem. Você sabe onde está o testamento, não sabe? Onde está a verdade por trás de tudo isso? E com isso no ar, tudo mudou. As certezas que tinham eram de repente um véu fino, prestes a ser rasgado. A verdade escondida pulsando sob a superfície. O que mais estava envolto em mistério? O que mais poderia desmoronar naquela sala e rasgar a tapeçaria da família para sempre? O futuro era tão incerto quanto o passado. A tempestade estava apenas começando. Conceição sentiu o frio subir pela espinha ao reconhecer o homem que estava na porta. O avô, que todos haviam pensado estar perdido no tempo, agora estava presente, com um olhar que misturava reprovação e amor. A sala inteira parecia congelar enquanto ele entrava, e o tempo parecia se arrastar. Cada passo que ele dava se sentia como uma batida no coração de todos ali. Mãe, você não sabe o que está acontecendo, Pedro exclamou. Mas antes que ele pudesse continuar, o avô interrompeu. O que você fez, Conceição? Não devia ter trazido tudo isso à tona. A voz dele era profunda e carregada de emoções. Um grito, mas ao mesmo tempo, uma súplica. Conceição observou a cena, o desespero e a confusão em seu rosto,
refletindo a turbulência que se passava dentro dela. Por que você não me disse a verdade antes? O que aconteceu entre você e Eduardo? O que você escondeu? As palavras saíam como um aumento na maré, onde a dor e a raiva finalmente encontraram sua voz. Eduardo não era apenas meu irmão. Ele era o amor da sua mãe, Conceição? Ele revelou, a voz trêmula. O silêncio profundo que se seguiu poderia cortar o ar. Todos os olhares se voltaram para Conceição, que não sabia se sentia raiva, tristeza ou confusão. Quem mais vai me dizer a verdade? Gritou Conceição. Vocês todos sempre escondendo segredos uns dos outros. O que mais tem por trás de tudo isso? O tom dela era devastador, como se todas as cicatrizes emocionais finalmente estivessem expostas. O avô pareceu hesitar, como se carregasse um peso que estava em suas costas há anos. Eu fiz escolhas. Ele começou, a voz cheia de remorso. Escolhi proteger você e sua mãe. Eu não queria que o que aconteceu com Eduardo se repetisse. O amor deles foi interrompido em um conflito que não pude impedir. Não pode ser só isso, Pedro gritou, desconcertado. Se Eduardo era o amor da mãe da Conceição, o que você fez? O que aconteceu com ele realmente? O desespero no ar crescia. Então, com um tremor na voz, o avô revelou. Eduardo ficou preso em uma briga entre nossas famílias. Era uma rivalidade antiga. E o que deveria ser um relacionamento doce e inocente se transformou em tragédia. Ele foi assassinado! A sala pareceu tremer e a expressão dos netos passou de choque a horror. O tempo apertou em torno deles. Como assim? Um assassinato? A cabeça de Conceição girou e por um momento tudo desapareceu. Ficou escuro. A dor de saber que sua mãe carregava um amor perdido e um trauma inominável ficou evidente. Mas eu não sabia que o que você fez foi o suficiente para mudar a direção das nossas vidas. A voz do avô tremia. Eu me arrependi. O que você não percebe é que a proteção infinita pode custar a verdade de quem somos. A tensão girou, invadindo a sala. A cada palavra, a dor e a tristeza cresciam como um mar revolto. Então, um detalhe chamou a atenção de Conceição. Se Eduardo era o amor da minha mãe e sua escolha causou a morte dele, o que você estava realmente escondendo? E o que mais ele era para nossa família? O nó na garganta dela apertava, a cada frase revelando um novo cenário. Um vazio pairou, enquanto o avô olhava para os olhos de Conceição e Pedro. Foi preciso muito tempo para eu entender, mas é hora de vocês saberem. Eduardo não era só meu irmão. Ele era também um herdeiro de uma linhagem que não deveria existir. Os segredos dele não eram apenas pessoais, mas revelavam uma conexão profunda, uma repercussão que afetaria todos nós. Os olhares se encontraram e o chão parecia escorregar sob os pés de todos. Conceição não sabia mais em quem confiar. Quantas mentiras haviam sido ditas pela família? A dor de perdoar se tornava cada vez mais difícil. E nesse momento de revelação, uma ruptura maior ainda parecia iminente. Do fundo da casa, um barulho se intensificou. Um rugido de vento e o estrondo, como se as paredes fossem esmagadas por uma força invisível. Todo o passado estava prestes a ser exposto, e agora não havia volta. Preparem-se! O que mais a casa ainda guarda? Ouvia-se o eco de vozes, revelações que poderiam desmoronar tudo o que conheciam sobre a história da família.
O pavor se instalava, a expectativa de que os segredos se revelassem. Mas o futuro pairava como uma névoa impenetrável, obscurecido pela verdade ainda não contada. E a questão permanecia. Quem seriam eles realmente quando a verdade finalmente emergisse? Conceição sentiu o frio subir pela espinha ao reconhecer o homem que estava à porta. O avô que todos haviam pensado perdido no tempo, agora estava presente, com um olhar que misturava reprovação e amor. A sala inteira parecia congelar enquanto ele entrava, e o tempo parecia se arrastar. Cada passo que ele dava se sentia como um eco, reverberando em seus corações. "Mãe, você não sabe o que está acontecendo!" Pedro exclamou, mas antes que ele pudesse continuar, o avô interrompeu. "O que você fez, Conceição? Não devia ter trazido tudo isso à tona." A voz dele era profunda, carregando emoções que faziam parecer que o peso do mundo estava sobre seus ombros. Conceição fixou os olhos no avô, cada palavra quente, surgindo como uma chama fria. "Por que você não me disse a verdade antes? O que aconteceu entre você e Eduardo? O que você escondeu?" As palavras saíam lentamente, como se cada uma carregasse o peso de anos de silêncio. "Eduardo não era apenas meu irmão. Ele era o amor da sua mãe, Conceição", ele revelou. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Conceição, e uma onda de incredulidade a atingiu como um soco no estômago. "Quem mais vai me dizer a verdade?" gritou Conceição, a voz embargada pela dor. O avô hesitou, como se as palavras o estivessem sufocando. "Eu fiz escolhas." Ele começou, a voz trêmula. "Eu escolhi proteger você e sua mãe. E o que aconteceu com Eduardo foi algo que eu não consegui evitar." As palavras dele se arrastaram, revelando um confronto emocional que era quase palpável. "O que realmente aconteceu?" Pedro insistiu, sua voz misturando ansiedade e determinação. "Se Eduardo era o amor da mãe da Conceição, o que você fez? O que realmente aconteceu com ele?" "Ele ficou preso em uma briga entre nossas famílias." O avô disparou, seu olhar vazio e distante. "Era uma rivalidade antiga, e meu pior medo se concretizou. Ele foi assassinado." Naquele instante, o ar na sala ficou denso. O choque se espalhou, a dor e a revolta se misturando em um caos emocional. "Um assassinato?" A voz de Júlia cortou a tensão, cheia de incredulidade. "Como assim? Quando?" "Foi uma noite fatídica. Eu tentei intervir, mas foi tarde demais." O avô continuou, a imagem de seu irmão pairando sobre ele como uma sombra. A culpa bradava nas linhas de seu rosto marcado. "Nunca pude contar a verdade. Fiquei com medo do que poderia acontecer se revelássemos nosso passado." A sala estremeceu em torno deles, como se a casa reivindicasse suas memórias. Então um novo barulho surgiu, um estrondo vindo de dentro da casa. O chão tremeu sob seus pés e um tremor arrebatador percorreu as paredes, como se elas estivessem cansadas de guardar segredos. Todos se viraram para a cozinha, onde uma luz brilhante pulsava. "No que você se meteu?" A voz de Heloísa tremia, e enquanto falava, algo caiu do alto. Uma caixa antiga caindo do armário. Ela abriu, revelando documentos, fotos de algo que fez o coração de Conceição parar. Uma chave. Mas não era qualquer chave. Era uma chave que parecia brilhar com uma aura própria. Isso não pode ser!" Conceição murmurou, enquanto os netos se aproximavam.
Onde exatamente você encontrou isso? A urgência na sua voz crescia. O avô olhou para a chave, como se tivesse visto um fantasma. Ela pertence a um lugar que precisa permanecer escondido, respondeu ele, a expressão alarmada. Vocês não deveriam ter aberto essa caixa. Mas a verdade que descobriram era esmagadora. Você escondeu isso por tantos anos? O que mais está escondido? Pedro questionou, o medo e a raiva se misturando em sua voz. Então, a luz começou a piscar e, de repente, o chão sob ele se abriu. Um buraco se formou, sugando tudo que estava ao seu redor. Conceição sentiu o pânico crescer. E foi nesse instante que a verdadeira horrorosa revelação ocorreu. Eu não sou quem vocês pensam que sou. A voz do avô ecoou enquanto ele caía na escuridão. Tudo o que pensavam saber sobre a família começou a desmoronar ao redor deles, como um castelo de cartas sendo arrastado pela tempestade. A queda dele ecoou em seus corações. Não! Júlia gritou desesperada. E naquele momento, a verdade que restava era assombrosa. O que mais estava escondido? O que era real? E, mais importante, quem eram eles realmente? O futuro parecia incerto, um abismo, e a tempestade acabava de começar. O silêncio na sala foi quebrado por um símbolo de esperança. A chave que Conceição segurava começou a brilhar, refletindo a luz que entrava pelas janelas. Olhando para seus netos, ela percebeu que não estavam mais apenas lidando com o passado. Agora tinham nas mãos a oportunidade de transformá-lo. Vamos descobrir juntos, Conceição disse, sua voz tremendo, mas cheia de determinação. Vamos desvendar o que a nossa família tem guardado por tanto tempo. Pedro e Júlia trocaram olhares, a ansiedade dando lugar à esperança. Alípio, ainda abalado, apenas acenou, enquanto o avô direcionava o olhar para a porta, como se estivesse tendo um diálogo silencioso com seus próprios demônios. É hora de enfrentar o que está lá embaixo, declarou seu coração pulsando com a possibilidade de novos começos. Todos se juntaram a ela, nenhuma voz em protesto dessa vez. A união nunca pareceu tão necessária. Quando a porta se abriu, uma brisa fria e antiga o saudou, como se os segredos guardados ali estivessem esperando por esse momento. O cheiro de madeira e umidade invadiu o ar. À medida que desciam a escada, as luzes do porão começaram a piscar, criando um efeito quase mágico. Conceição sentiu a pressão do passado diminuindo, como se a casa estivesse finalmente liberando um fardo que carregava há muito tempo. No centro do porão, uma antiga mesa estava coberta de objetos cobertos de poeira. Fotos, cartas e um estranho baú marcado com runas. Ao se aproximar, Conceição o tocou e logo uma onda de lembranças a invadiu. Aqui está. Tudo o que precisamos saber, sussurrou, enquanto abria o baú com a chave. Dentro, encontraram escritos de sua avó, revelando histórias que não apenas ligavam os membros da família, mas também mostram a força que sempre tiveram uns pelos outros. Entre as cartas havia uma mensagem especialmente escrita para Conceição. Minha querida neta, caso encontre isso, saiba que nossa linhagem é marcada por amor e escolhas difíceis. Nunca tenha medo de buscar a verdade. O amor deve ser celebrado e não escondido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Conceição. Ao ler aquelas palavras, ela sentiu a presença da avó como se ela estivesse ali, envolta por eles.
Nós temos que viver plenamente, sem medo, ela disse, voltando-se para seus netos e Alípio. Precisamos continuar a história que foi interrompida. O avô estava em silêncio, seus olhos brilhando ao reconhecer a própria história, e pela primeira vez ele se aproximou, puxando Conceição para perto dele. Estou pronto para enfrentar o que fiz, e quero que vocês também estejam. Nosso futuro não precisa ser moldado pelo passado, disse Pedro, olhando sua mãe e o avô. Uma onda de aceitação passou pelo grupo. E a partir daquele momento, uma nova amizade e vínculo se formaram. Eles aprenderam que o amor verdadeiro supera segredos e que, ao perdoar uns aos outros, estavam prontos para acolher a verdade nas suas vidas. Ao saírem do porão, uma sensação de leveza tomou conta deles, como se as correntes do passado finalmente quebradas. Nos meses seguintes, a família se reuniu mais frequentemente, aproveitando momentos simples com risadas e histórias compartilhadas. A tabela da avó se transformou em um lugar de celebração. As tortas de maçã eram assadas em homenagens a ela, e cada garfada trazia lembranças, risos e um novo começo. Conceição olhou para seus netos um dia, sorrindo ao perceber que a verdadeira herança não era apenas a dor do passado, mas a força de um amor desinteressado. O que ela não sabia é que a história da avó tinha um impacto diário sobre aqueles que vieram depois dela. E enquanto a luz do dia iluminava a casa, ela soube que, mesmo com os mistérios que ainda restavam, a família agora tinha a chave e também a força para abrir novas portas. Se inscreva imediatamente, ela pediu a todos com um sorriso caloroso. Temos muitas histórias para contar juntos. E com isso havia não apenas a certeza de um legado, mas a certeza de que eles se uniriam sempre para compartilhar suas verdades. Agora eu preciso que você me ajude. Esfaque o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias exclusivas. Comente suas reações e teorias sobre o final. Inunde a seção de comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença. Só os verdadeiros fãs compreendem a import.